Olá, eu sou Marcelo Terçanada e vou apresentar o trabalho Buscar Imagens numa Cidade em Pandemia, que é um relato sobre um processo de investigação artística realizado no Espaço Público de Salvador, Bahia, entre os meses de maio e novembro de 2020, período em que a cidade estava sob forte impacto da quarentena e de medidas restritivas frente à pandemia da Covid-19. Vou apresentar reflexões sobre os efeitos do isolamento social na criação artística e na relação com o espaço público, bem como na produção de fotografias da cidade e edição de ensaio fotográfico em um fotolivro sobre os vazios e suspensões do espaço urbano. Todas as imagens que eu vou mostrar aqui fazem parte do ensaio fotográfico que foi resultado desse processo de investigação e são de minha autoria. Fiz essa seleção de imagens para vocês terem uma amostra do ensaio, que é bastante mais amplo do que veremos hoje. Vamos lá. Percorrer a cidade de bicicleta. Ver e pensar a cidade. Passar por. Passear. Deixar as imagens virem e se entrecruzarem com as ruas e caminhos. Do muito que passa, algumas coisas captam a atenção de forma momentânea. Se deparar com cenas, textualidades e imagens. Fotografar. Guardar um pouco da faísca disparada pelos encontros com lugares. Deixar as imagens repousarem. Deixar o tempo agir. Fermentação como metáfora. Revisitar o que se guardou. Reencontros. Nós e as anotações já transformados pela ação do tempo. Novos olhares. A fagulha ainda existe ali? Surgiram novos disparadores? A que construções poéticas as imagens nos levam? Elas nos convidam a percorrer novamente a cidade? Estar no espaço público é fundamental no meu processo de criação. Andar, olhar e imaginar são ações que se retroalimentam. Acontecem num fluxo. A cidade não é apenas o que propulsiona essas ações, mas muitas vezes também é a própria matéria das reflexões, criações e proposições artísticas que nascem delas. Sempre tive o hábito de experimentar as cidades caminhando ou pedalando, tanto aquelas onde morei quanto aquelas em que estive como viajante. Para mim, o deslocamento é um modo marcante de relação com os lugares, mas a pandemia do coronavírus trouxe um contexto de exceção ao mundo. E para tentar reduzir a propagação da doença e o número de vítimas, muitas pessoas e governos locais adotaram a quarentena como medida. Sabemos que uma parcela considerável da população não teve direito nem condições de se quarentenar. Sabemos também que os impactos da pandemia no Brasil, especialmente o número de vítimas, poderiam ter sido muito menores caso um trabalho sério e coordenado tivesse ocorrido desde o início. Não ignoro essas realidades e me solidarizo com cada pessoa afetada direta ou indiretamente pela Covid. Mas, mesmo nos períodos mais duros e desafiadores, a arte é o território onde é possível viver respiros, manter o encantamento e nos fazer seguir adiante. A chegada da pandemia parou projetos, trabalhos, aulas e gerou uma sensação de vácuo, descrita por muitas pessoas como uma duradoura pausa. Mudou muito a percepção do tempo. Mais do que um estado de congelamento, esse período se configurou como um tempo que passa num outro ritmo, dilatado, marcado pelo compasso de folhas e gravetos caídos, que se acumulam aqui e ali, derramando copa de árvore no piso da praça. Como aponta o comentário atento do poeta Anderson Almeida, ao ver essa fotografia que a gente está vendo agora, esse é um tempo que passa de forma lenta, a revelia do ser humano e de seu esforço para tentar apagar os marcadores de temporalidade. Não há ninguém ali para varrer o chão dessa ampulheta gigante. Na cidade de Salvador, especialmente entre março e agosto de 2020, os parques, as praias, as praças, as instituições culturais e os estabelecimentos comerciais ficaram fechados. Como consequência, os espaços comuns da cidade ficaram vazios em uma parte considerável desse período, o que representa uma mudança bastante significativa na paisagem urbana. Eu tentei fazer a quarentena com o maior isolamento social que pude. No início, saía de casa somente a cada 15 dias para comprar alimentos, sempre respeitando as orientações de segurança da OMS
e dos governos estadual e municipal. Nas primeiras saídas, me deparei com uma cidade silenciosa, com praticamente ninguém circulando e quase nenhum carro nas ruas. Estar no espaço público gerava um certo desconforto. Cada vez que ia fora de casa, tinha a sensação de estar em contato com uma cidade rara. Ao longo das semanas, comecei a pensar quais imagens só existiriam na quarentena, ou quais imagens poderiam guardar a memória daquele período. Como saía de casa raramente, comecei a juntar tudo o que precisava em uma única ida à rua. Ao adotar a bicicleta como modo de deslocamento, escolhia os maiores caminhos possíveis para chegar ao mercado ou à feira, aproveitando para ter um respiro e ver horizontes mais amplos. Só alguns meses depois de proceder assim, é que comecei a fotografar. A cada vez buscava fazer uma rota diferente, estendida, o que possibilitou percorrer diferentes partes de Salvador e me deparar com imagens dessa cidade num momento histórico de exceção. Busquei olhar a cidade e encontrar cenas dessa Salvador específica num tempo único. Imagens que, de repente, estavam materializadas nesse vazio silencioso. Tentei capturar parte dessas imagens e conviver com elas durante a quarentena, revisitando-as e tentando decifrá-las. O fato de poder rever as fotos muitas vezes antes de sair de novo alimentou um processo onde alguns elementos das imagens foram ganhando status de símbolos e personagens que contavam a história da cidade sob a pandemia. Mas, quais foram as imagens que essa cidade em quarentena gerou? O que se desvela ao percorrer uma cidade vazia? Quais imagens disparam o olhar durante essa experiência? Investigando essas questões, realizei uma grande quantidade de fotografias que resultou em um amplo ensaio fotográfico. Uma espécie de passeio através de imagens, com percursos-tema que se entrecruzavam e formam um retrato diverso da cidade naquele momento. Parte do ensaio foi editado e publicado no início de 2021, no formato de um fotolivro digital, publicado pela editora Gris, e que está disponível para download nesse site mostrado na tela. Além de parte das imagens, o livro conta também com textos de Alejandra Munhoz, Washington Drummond, Lia Kruken e Lúcia Castelo Branco. Pessoas que têm forte relação com a cidade de Salvador e com o campo das artes visuais, da fotografia e da escrita. Para concluir a reflexão sobre o processo abordado nessa apresentação, é interessante ressaltar que o ponto de partida foi o desejo de percorrer a cidade, buscando imagens que emergiram na situação de vazio provocado pela pandemia da Covid-19. Esse processo me levou a buscar também imagens que narrem e guardem histórias sobre aquele momento atípico da quarentena, sobre as temporalidades que apareceram naquele estado de suspensão e sobre as presenças que ficaram mais visíveis em meio ao vazio. Essa investigação me fez ver a cidade de outras maneiras, algumas que só existiram no momento específico do isolamento social e outras que já estavam lá, mas não se revelavam. Para fechar, queria apontar que a soma de estados de suspensão, marcada pelo esvaziamento do espaço público e pela mudança na percepção do tempo, junto com as errâncias por caminhos experimentados de bicicleta, fez com que a minha maneira de olhar a cidade mudasse. Chegar à ideia de uma cidade em suspensão foi bastante importante para a investigação, pois essa ideia conecta o aspecto lento e distendido do tempo vivenciado na quarentena com a espacialidade dos lugares vazios. Agradeço muito a atenção de vocês e espero que tenham gostado. Meu abraço.